Então, queridas, eu vou começar do começo, realmente do começo, né? E eu queria convidar você aqui para que a gente mergulhe juntas lá no Éden, porque a gente vai trazer aqui uma mulher que ela é muito julgada. Ela, na verdade, ninguém gosta dela. E sempre quando falam sobre ela, a memória que vem na nossa cabeça é: nossa, é a mulher que deu do fruto proibido para Adão. Eu queria falar de Eva, né? E eu queria que vocês pensassem no primeiro momento: e se Eva fosse uma amiga? Né? Se Eva fosse uma amiga sua, e se Eva fosse alguém ali que caminha com você na sua célula, né? Vamos juntas aqui relembrar a história de Eva. Eu gostaria que a gente fosse lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Lá vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na criação, após o Senhor ter criado o mundo e tudo que nele há, o Senhor decidiu criar o homem. E aqui a gente vê que o Senhor ele não somente criou o homem, porque muitas vezes a gente tem essa percepção, né, de que, nossa, Deus criou somente o homem à imagem e semelhança dele. Mas não, a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como a Bíblia diz. E quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, a gente vê o seguinte: que o Senhor Deus tinha plantado ali o jardim do Éden, e ali ele colocou o homem que ele formou, colocou Adão. E então o Senhor fez nascer do solo todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos. E ali no meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a história clássica que a gente conhece, amém? Com essas duas árvores, o que o Senhor falou para Adão? Ele disse: Adão, uma coisa eu te proíbo. Você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? E esse capítulo, no final dele, a Bíblia ela vai trazer uma afirmação. Que após o momento em que o Senhor criou Eva, né? Ele levou Adão para ter um sono profundo. Da costela de Adão ele decidiu formar Eva. A Bíblia diz que quando Adão olhou para Eva, ele disse assim: nossa, isso é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Naquele momento ele percebeu que realmente Eva foi alguém que foi tirada dele, né? E aqui diz assim, no versículo 25 do capítulo 2, diz que o homem e sua mulher, eles viviam nus. E eles não sentiam vergonha disso. Quando Eva entra na história, quando é que ela entra? Quando uma serpente a engana, né? A serpente, lá no jardim do Éden, chama Eva para conversar. E essa serpente chega até Eva e ela diz assim, né? Mas por que, né? Vocês não podem comer desse fruto? Assim, parafraseando, né? Eva, mas porque o Senhor proibiu, né? Mas você tem certeza disso? Foi realmente isso que Deus disse? E foi ali onde começou o engano, né? Dentro do jardim. Eva cedeu. A Bíblia diz que Eva, encantada pelo desejo do fruto, né? Ela cedeu. E após ceder, ela também entregou o fruto a Adão. E o que acontece depois? A Bíblia diz que os seus olhos se abrem, eles percebem que estavam nus, eles sentem vergonha e eles correm e se escondem de Deus. Quando o Senhor chega até o Éden para ter o encontro que ele tinha com eles, a Bíblia diz que o Senhor procurou por ele onde estão, e Adão disse assim: Senhor, nós nos escondemos porque nós percebemos que nós estávamos nus. É isso que a Bíblia diz. E o Senhor: mas quem disse isso, né?
O Senhor pergunta: quem disse isso? Trouxe vocês para o contexto, certo? Gente, eu só contextualizei aqui. Mas vamos falar de Eva, né? Eva, quando a gente lembra de Eva, a gente lembra da queda. A gente lembra da mulher que foi um instrumento para que o mundo viesse a ser corrompido pelo pecado, né? Mas também, quando a gente pensar em Eva, nós também temos que pensar que Eva também, assim como nós, foi uma mulher e que naquele momento, naquela situação, Eva não foi somente a mulher que se deixou ser enganada, mas ela foi uma mulher que foi cheia de culpa, né? Muitas vezes nós não somos levadas a pensar em como Eva, depois daquele ato, ela teve que viver lidando com a culpa de ter se deixado enganar por aquela mentira daquela serpente, né? Eva teve a sua família e todos os seus descendentes amaldiçoados. E também o seu marido Adão, aquele que deveria protegê-la, deveria cuidar dela, na verdade foi quem a culpou. Foi quem disse: Senhor, foi essa mulher que você me deu, que me deu desse fruto. No fundo, a nossa história pode às vezes ser parecida com a de Eva. Às vezes a gente pode conhecer alguém que tem vivido como Eva. Mas como? Conversando com cobras que também falam? Não, não nesse sentido. Mas às vezes, vivendo como Eva, se deixando enganar por essa pergunta. A serpente disse a Eva: mas foi Deus quem disse isso? E o semelhante às vezes não acontece com a gente. Muitas vezes os nossos sentimentos, às vezes aqueles que nós ouvimos neles, mas você tem realmente certeza que você é amada por Deus? Mas você tem realmente certeza que você pode viver os propósitos de Deus para você? Ele realmente disse isso? Quem nunca teve essas dúvidas? Eu já tive, confesso, né? Mas naquele momento, Eva, ela não somente foi a primeira mulher em que teve a sua identidade afirmada, como também foi a primeira mulher que estava ali no meio de uma confusão, né? No meio de confusão, de engano no seu coração. Muitas vezes, não estamos ouvindo serpentes, né? Mas ouvimos o próprio diabo através desse engano. Ouvimos, às vezes, damos ouvidos a pessoas que não ouvem a Deus e nos deixamos enganar. E a nossa fé vacila, né? Muitas vezes, ouvimos pessoas invejosas. Um dia o pastor Nonato ministrou aqui sobre quem você está ouvindo. E quando eu estava escrevendo sobre Eva, eu pensei: Eva tinha que ouvir essa mensagem, porque com certeza ajudaria ela naquele momento. Quem você está ouvindo, né? E eu penso que se hoje nós pudéssemos acolher Eva, acolher ela aqui na Aliança Jovem, vamos imaginar assim, ou na nossa célula, seria de lembrar que Eva, apesar de você ter se deixado levar por um engano, por uma dúvida, existe salvação para você, existe perdão para você. Essa culpa, esse fardo, você não precisa carregar mais. Até porque, graças a Deus, lá mesmo em Gênesis, o Senhor já declarou que daquela mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E ele veio, morreu por nós, ressuscitou e ele vai voltar, né? E glória a Deus por isso. Então, a gente... Nossa, até perdi o raciocínio. Mas voltando. Se fosse para acolhermos Eva hoje, seria de maneira de que, Eva, mesmo você tendo caído, mesmo você se sentindo tão culpada, mesmo você sendo hoje tão culpada pelo seu próprio marido e vendo os seus filhos, né, se entregando a uma vida longe de Deus. Imagina, os filhos de Eva, um matou o outro, né? Imagina para uma mãe, você está vendo isso. Mas para Eva seria: Eva, existe perdão para você. Esse é um fardo que você não precisa carregar, né? Existe salvação para você e existe uma resposta
para todas essas dúvidas que você tem. E vamos guardar essa mensagem no nosso coração, lembrando que muitas vezes essas mentiras elas vão chegar até nós. O questionamento e a dúvida vai chegar, mas nesse momento, naquele momento que Eva precisava era de obediência e nada mudou. É exatamente isso que nós precisamos hoje, é de obediência. Então a obediência, ela seria a melhor maneira de a gente estar lutando contra essas mentiras, né? E eu gostaria de concluir aqui um pouquinho sobre Eva. Vou passar para minha amiga, Ananda. Por favor. Amém. Posso, né? Amém. Glória a Deus. A mulher que eu vou compartilhar hoje é sobre Lia. E a história de Lia é uma história de rejeição. A história dela, se você quiser depois dar uma lida mais completa, se encontra lá em Gênesis, do capítulo 29 ao 49. E quem era Lia? Eu já ouvi muitas histórias, né? Cada pessoa fala de uma forma diferente de Lia. Mas quando eu fui estudar, saber um pouco mais de quem realmente era Lia, né? Através desse texto básico que eu acabei de compartilhar com vocês, eu tive uma visão diferente de como realmente a história aconteceu. E Lia, na Bíblia, lá no capítulo 29, versículo 17, descreve um pouco de como era Lia fisicamente. Tinha olhos meigos. E, às vezes, a maioria das pessoas falam mais sobre Raquel, né? Descrevem mais algo bonito, algo diferente em Raquel. Mas Lia, a história de Lia com Jacó aconteceu da seguinte forma. Jacó era meio parente do pai de Lia e Raquel, né, que elas eram irmãs. E Labão, que era o pai delas, eram meio parentes e Jacó trabalhava para ele. De início, Jacó sempre gostou de Raquel. Né? Ele viu Raquel cuidando das ovelhas e despertou um interesse por ela. Então, por ele estar um tempo naquele lugar, né, passando um tempo, mesmo ele sendo parente de Labão, ele questionou: só porque eu sou seu parente, você não vai me cobrar nada, não tem algo que eu possa fazer nesse lugar? Mas a intenção de Jacó sempre foi em ter Raquel, como sua esposa. E Raquel era a filha mais nova de Labão e Lia a mais velha. Então foi aí que lá no capítulo, em Gênesis, capítulo 29, versículo 15, fala um pouco de como foi esse acordo entre Labão e Jacó. Que ele precisaria trabalhar 7 anos para conseguir ter Raquel, se casar com Raquel. E o que Labão fez? Labão enganou, né, Jacó e colocou Lia para se casar com ele. E aí Jacó teve a noite, né, com ela e etc. Teve um momento lá, os dois juntos. E aí, recapitulando, Lia foi a primeira esposa de Jacó. E aí, com o tempo, Jacó questionou Labão o porquê dele ter feito isso. E aí Labão informou que, devido a Raquel ser muito nova, isso não era uma cultura. Os pais entregaram a sua filha mais nova como esposa antes da mais velha. E Lia já vivia uma história de rejeição com os seus pais e começou também a ser rejeitada pelo seu esposo, porque ela sabia que ele não queria ela como esposa, e sim a sua irmã. E houve todo um conflito, né, entre irmãs, como nós somos seres humanos, trazendo para a atualidade, a gente sabe que às vezes, mesmo entre irmãs, às vezes a gente quer algo e gera uma rivalidade ali, principalmente da forma que aconteceu. E aí, após Jacó
contestar, né, com Labão sobre ele ter entregue Lia ao invés de Raquel, Labão combinou com ele que após 7 anos que ele trabalhasse novamente, ele conseguiria Raquel como sua esposa. E aí Jacó respondeu que ok, que trabalharia. E aí pensa só, né? Ele trabalhou 7 anos e ter que trabalhar mais 7 anos. A gente vê que realmente o interesse do coração dele sempre foi Raquel. E Lia entrou nessa situação, uma rejeição horrível, né, para ela. Está no meio de uma situação em que sua irmã era para ser a esposa de alguém, mas conforme eles tinham contatos, ela começou a gostar de Jacó. Então o interesse dela era que Jacó verdadeiramente amasse ela como esposa. Lá em Gênesis capítulo 29, versículo 31, fala do início de quando Lia teve o seu primeiro filho. E Lia, por esse tempo de tanta rejeição, ela esperava que, tendo o seu primeiro filho, despertaria em Jacó um amor verdadeiro. Só que não é bem assim. A gente sabe que não são coisas, né, nem pessoas, nem bens materiais que preenche essa rejeição que às vezes é gerada no nosso coração. E aí Lia teve alguns filhos com Jacó e Raquel também, e elas sempre viviam nessa rivalidade. Mas Lia sempre com um coração rejeitado, né, porque ela queria que Jacó a amasse verdadeiramente. E Raquel era, como é que se chama quando a mulher não pode ter filho? Estéril, né? Raquel era estéril. Então, mais uma confusão aí, né? Que Lia podia ter filhos, já Raquel não. Chegou um momento que Raquel começou a questionar a Jacó o porquê dela não conseguir ter filhos. E aí Jacó falou: você vem questionar a mim, não cabe a mim, né, a lhe dar filhos. E aí, só para resumir um pouco aqui melhor a história de Lia, é que mesmo em um momento de rejeição, em situações que às vezes nós pensamos que Deus não está nos vendo, que nós possamos entender que o amor de Jesus é que preenche, que supre todas as nossas necessidades. Porque como Lia, desde o início, pensou que através de um filho ou uma convivência, Jacó se tornaria apaixonado por ela, e com o tempo ela entendeu que não seria isso, e todos os filhos dela, ela dava um nome em gratidão a Jesus. E aí no seu último filho, ela teve a percepção que não seriam os seus filhos que supririam aquilo, e somente Jesus. E Lia foi honrada até no seu momento de morte, né? Porque naquele tempo, a primeira esposa, independente do homem ter várias mulheres, mas a primeira esposa era que era enterrada juntamente com o seu marido. Então Lia foi honrada até no seu último momento de vida. E o que nós podemos aprender com Lia, que eu quero deixar aqui para vocês, é que independente da situação que nós vivemos, né, de rejeição, às vezes é algo simples para nós, mas talvez para outra pessoa que está conosco não simboliza tanto, é que Jesus, ele sempre está nos olhando. Nós nunca vamos passar despercebidos aos olhos de Jesus. Ele sempre pensa nos mínimos detalhes. E às vezes nós pensamos que é uma faculdade, é a realização de um sonho que vai suprir algo que é só Jesus que supre dentro do nosso coração. Amém? Oi. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos lá então, né? Vamos continuar. Eu vou falar um pouquinho sobre outra mulher da Bíblia,
Mas antes de começar a falar sobre essa mulher, eu queria frisar algo aqui muito importante. Vocês viram que a gente começou ali falando sobre Eva, como a Laura falou, né? Quem queria ser Eva? A gente falou sobre Lia. Novamente a gente pergunta, quem seria, quem iria querer ser Lia? Quem queria estar no lugar de Lia, né? São situações, são mulheres. E aqui eu vou falar também, que é a H, já vou explicar um pouquinho para vocês sobre ela. Também foi uma mulher, assim, errônea, sabe? Eu acredito que o nosso objetivo aqui hoje era exatamente trazer essas mulheres, digamos assim, falhas. Porque quando a gente faz um evento assim, né, aqui o Girls Night, a gente busca falar sobre aquelas mulheres inspiradoras, né? Ruth, Esther, Maria, Débora, maravilhosa, né? Todo mundo a gente conhece bastante. E é incrível isso, a gente tem que fazer isso. Só que o nosso objetivo aqui hoje é falar como a misericórdia e a bondade de Deus alcançou cada uma dessas mulheres, sabe? O foco aqui vai ser exatamente isso. O Senhor e aquilo que Ele fez por elas naquela época e o que Ele continua fazendo por nós ainda hoje. Amém? Então, e tem até uma coisa muito legal sobre Lia, que é uma honra, como a Ananda falou, né? Que a Lia foi honrada pelo Senhor, apesar dela ter vivido uma vida extremamente sofrida. E, gente, Lia que está na genealogia de Jesus. Foi Lia que teve o filho, acho que é Judá, acho que é o segundo filho dela, e que ele lá, Judá, está na genealogia de Jesus. Então, para que uma honra maior do que essa, sabe? Então, a gente vê realmente que o Senhor, Ele está ali, Ele vê. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre Agar. Alguém já ouviu falar de Agar? Muitas pessoas. Amém? Então, eu vou também contextualizar um pouco, né? Agar, a história de Agar, a gente pode encontrar a história de Agar lá no capítulo 16 de Gênesis. A primeira parte da história de Agar, ok? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Agar, ela foi uma escrava egípcia, certo? Que foi comprada por Sarai e Abrão, certo? Antes deles mudarem o nome deles, Sarai e Abrão. Então ela foi comprada e ela servia lá, como era muito comum acontecer naquela época. E vocês sabem que Sarai e Abrão, eles tinham uma promessa na vida deles, né? Que era de que viria um filho, de que seria uma descendência numerosa. E algo lindo ali que o Senhor começou, né? Hoje nós estamos aqui, o Senhor começou lá com eles. Mas Sarai, ela acreditou que ela tinha que dar uma ajudinha para Deus. Sarai, ela era estéril, ela já era uma mulher muito velha. Então ela não acreditava. É tanto que tem uma passagem que ela ri, né? Quando o Senhor fala para ela que ela vai ter um filho. E ela realmente não acreditou naquilo. Então ela começou a tentar ajudar o Senhor de alguma forma. E aí ela achou uma ótima ideia. Ela tinha Agar, que era a escrava dela, né? Ela era a senhora de Agar. E ela falou, não, eu vou casar Agar com Abrão. E ele vai ter um filho com Agar, que é mais nova. E esse filho, pronto, vai se cumprir a promessa de Deus. Só que Deus, ele não precisa de ajuda, né, gente? Então, foi um erro ali. Foi realmente algo que não era necessário. Então, a gente tem a Agar nessa situação, ok? Ela era uma escrava, foi colocada para ter o filho de Abrão como ajuda de Sara, uma ajuda completamente errada de Sarai a Deus. Amém? E aí a gente vai ler um pouquinho aqui, alguns versículos para a gente ir entendendo algumas coisas. Então, vamos lá. Eu vou pedir para colocarem o versículo 4 de Gênesis 16, por favor. Aí eu vou ler aqui com vocês. Quem tiver Bíblia também pode ler. No versículo 4 fala o seguinte, que ele, né, Abrão, deitou-se com Agar e esta engravidou. Então deu certo, né? Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, Agar, ela estava ali naquela situação e aí ela engravidou, ela conseguiu. E ela começou a encher, o coração dela começou a se encher de orgulho, sabe? E aí lá no versículo 6, né? Depois que está acontecendo isso, ela começa a se orgulhar. Sara vai acontecer algo. Sara vai falar com Abrão. E aí Abrão responde a Sara: Veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu de sua senhora.
Então, nós temos aí Sarai e Agar em uma situação muito complicada. Agar, ela foi colocada, né? Foi complicado, o negócio foi feio. Ela foi colocada em uma situação ruim, que ela não tinha escolha, ela era uma escrava, né? Só que ela não era inocente, porque quando ela engravidou, o coração dela começou a ficar arrogante, começou a ficar orgulhoso. E aí ela errou. E Sarai não deixou barato, né? Começou a maltratar. Gente, a gente consegue imaginar que não eram coisas simples, eram realmente maus tratos. Provavelmente tinha coisas físicas, ela, né, apanhava, muito provavelmente, eram muitas humilhações. Então, ok, nós temos esse contexto, certo? E aí, o que acontece? Sofrendo tanto assim na mão de Sarai, Agar resolve fugir. Então, ela vai embora. Ela vai grávida, né? Não avisa pra ninguém e ela vai embora. Então, esse é o contexto de Agar, ok? Uma escrava egípcia que foi comprada, que foi colocada como um plano, um step ali para Sarai e Abrão conseguirem atingir a promessa do Senhor. Foi maltratada, mas que também não era inocente. A gente pode descrever Agar como uma mulher arrogante, uma mulher rebelde também, uma mulher orgulhosa. Então é nessa situação que nós vemos. Gente, vamos pensar comigo. Agar, ela não tinha um vínculo com o Senhor. Quem tinha um vínculo era Abrão, né? A promessa de Deus estava sobre Abrão e Sarai. Era uma escrava. Naquela época, eles não tinham valor. Ia embora, comprava outra. Não teria problema. Então, né, pela lógica humana, a gente pode pensar, não, então ela pode morrer lá. Fugiu para o deserto, muito provavelmente vai morrer. Só que isso não aconteceu, né? Por quê? Porque ela teve um encontro com alguém muito importante e que viu nela algo digno de misericórdia. É aqui que a misericórdia e a bondade do Senhor entra, assim como entrou na vida de Eva, assim como entrou na vida de Lia, também entrou na vida dessa escrava, dessa serva. E lá no capítulo 7 de Gênesis fala o seguinte, de Gênesis 16 ainda. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de sul. Gente, esse anjo do Senhor, existem muitas divergências teológicas, tá? Do que? Se ele seria o próprio Deus ou não. Eu acredito que era Jesus. Não acredita também? A pastora também acredita. Sim. Era Jesus. Para mim era Jesus, gente. Então imagina, ela estava ali naquela situação e ela foi encontrada. Abrão não foi atrás de Agar. Sarai não foi atrás de Agar. Ninguém. O próprio Deus foi. De uma escrava egípcia, comprada, que era resultado de um erro. Então, se isso não... E Letícia, e que não tinha promessa nenhuma, né? Não tinha promessa, gente, ela não tinha. Então, se isso não salta aos nossos olhos como um grande exemplo, assim, de como Deus é bom, realmente, assim, eu fico muito... Eu gosto muito de Agar, eu tenho até medo das pessoas me julgarem. Olha, estava pensando bem que algo. Que, além de tudo isso, ela foi obrigada a se deitar com um homem, né? Então, ela foi abusada. Por mais que depois ela tenha se orgulhado de ter gerado filho e tal, mas não deve ter sido fácil não também, né? Ter que se deitar com um homem mais velho, né? E foi obrigada. E a outra ainda fica com raiva dela depois que ela ainda obriga ela a fazer isso. Então não é fácil não. Sara era ótima, é uma querida. Era. Deus abençoe Sara. Tá, mas eu vou continuar. E aí, então a gente tem Agar nessa situação. E, gente, é igual a Laura falou, é muito massa, é muito legal você conseguir, como a Bíblia, ela é incrível, uma palavra de Deus é incrível, porque você consegue, hoje em dia, nós aqui, nós conseguimos nos relacionar, nós conseguimos nos ver, nos identificar com mulheres que viveram há tantos anos atrás. Agar, ela estava fugindo de algo que ela foi colocada, mas que ela também errou, e... Quantas de nós, sabe, às vezes nós não estamos fugindo daquilo que nos machuca. A nossa tendência é essa, a gente quer ir embora, a gente quer fugir, a gente quer correr. E eu espero, e eu tive essa experiência, acredito que a maioria de nós, nesse momento de fuga, o Senhor também nos alcançou. Né? O Senhor, ele nos resgatou, assim como o próprio Jesus fez aqui com Agar. Então...
É muito incrível assim aquilo que Deus faz. E é muito interessante. Quando o anjo chega e ele pergunta para ela uma coisa, gente, que ele fala assim no versículo. Peraí. Só um minutinho. No versículo 9. Não. No versículo 7. Ele pergunta para ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Gente, era Deus. Será que Deus não sabia de onde ela estava vindo? Será que Deus não sabia para onde ela ia? Que no caso não era para lugar nenhum, porque ela estava completamente desnorteada. Deus sabia, sabe? Então, quando nós nos encontramos nessa fuga, nesse momento realmente de que você está desesperado, que você vai e o Senhor te alcança, o que o Senhor quer e o que Ele precisa de você é sinceridade, vulnerabilidade com Ele, sabe? Não adianta, você pode fingir, você pode mentir para todo mundo, mas o Senhor, Ele nos conhece. Só que Ele quer isso de você, Ele quer que você chegue com o coração disposto a realmente falar aquilo que está acontecendo, aquilo que está te afligindo, aquilo que te machucou. É um lugar seguro para você falar isso. Amém? Então, a Agar, ela encontrou isso e o Senhor colocou essa questão para ela. E daqui a gente tira exatamente isso. Quando eu não sei, quando eu estou fugindo e eu não consigo ter um propósito, gente. A Agar, ela estava fugindo, ela estava sendo movida por feridas, por algo que machucou ela. Deus não mandou a Agar embora. Ninguém mandou a Agar. Ela foi movida por algo que estava machucando ela. E nós não podemos ser movidos por nossas feridas, nem por aquilo que nos machuca. Nós temos que ser movidos pelo Senhor, pela palavra dEle, por aquilo que sai da boca dEle. Em Gênesis 16, nós temos a primeira parte da história de Agar. Mas lá em Gênesis 19, se eu não me engano, mais pra frente um pouquinho de Gênesis, a gente tem a outra parte, que ela vai ter o filho, né? E como o Senhor vai ser com eles. O que é diferente desse caso. Lá o Senhor permitiu que Agar fosse embora. Dessa vez Ele não tinha permitido. Então nós não podemos ser movidas pelas nossas feridas, porque assim a gente não vai ter propósito. Nós podemos até saber de onde é que a gente está vindo, mas nós não vamos saber para onde é que a gente está indo, sabe? Então, ter um propósito, entender para onde você vai, as suas respostas estão em Deus. Amém? E, para terminar, eu quero falar sobre o que deu título a essa mensagem que eu esqueci de falar, mas eu vou falar agora, que é a escrava Agar, a escrava que foi vista por Deus. Então, lá no versículo 13, depois de ter essa conversa com o Senhor faz algumas promessas sobre o filho de Agar, né, Ismael, que ainda estava no ventre. E lá no versículo 13 fala assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, aquela pessoa que tinha conversado com ela. Tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? E assim, sim, a Agar viu, naquele momento, quem sempre viu ela. E, novamente, aqui nós podemos nos relacionar, nós podemos nos identificar com Agar. Porque o mesmo Deus que viu Agar lá naquele deserto, Ele nos vê. Ele viu cada um de nós aqui. Ele viu você nos seus momentos bons e nos momentos de maior desespero, igual o que Agar viveu. E Ele nos viu, Ele nos enxerga. Mesmo quando ninguém nos enxerga, mesmo quando ninguém nos entende, o Senhor, Ele nos vê. E gente, assim, o Senhor, Ele veio, né, foi lá como um anjo. Ela fala, uma pessoa que conversou com ela. Então, isso me mostra que Deus, Ele queria ser visto também, sabe? E Deus, Ele quer ser visto por nós. Amém. E é tanto que Ele veio, né? Ele se transformou em homem. Ele encarnou, veio em carne, e nós vamos vê-lo, amém? E Ele está disponível para ser visto. Então, que a gente possa sair daqui com essa certeza, que Deus, Ele nos vê, que Deus, Ele nos enxerga, e que Ele quer ser visto por nós, amém? Aleluia. E eu não vou falar especificamente de alguém da Bíblia, mas eu vou trazer tudo isso para o nosso contexto, para hoje, né? Eu quero falar um pouco sobre a gente, sobre você, sobre mim, sobre as meninas, né? Sobre a mulher, ela tem, se a gente for estudar um contexto histórico,
a história da mulher ela é carregada de muita luta, né? É carregada de muita dor, de muito sofrimento, que gerou várias coisas boas e ruins, né? Hoje a gente tem que lidar com um sistema, uma mentalidade feminista que não é legal, mas a gente conseguiu alcançar algumas coisas necessárias hoje, né? Ainda lutamos com muitas coisas, existe muito feminicídio, muita violência, muita coisa contra a mulher, e eu acredito que até essa mentalidade feminista, eu como mulher tenho o direito de falar e dar minha opinião, né? Acho uma agressão um pouco também, uma cobrança velada sobre a mulher. Por quê? Hoje a mulher, ela já automaticamente tem várias funções que sobrecarregam ela, né? Eu não preciso parecer com um homem, eu não quero isso. Eu já falei, não luta por esse direito que eu não quero. Eu quero o meu direito de ser mulher, eu quero ser mulher, né? Eu não quero alcançar os mesmos lugares que homens alcançam, eu não quero alcançar visões masculinas. Eu acho que a gente não nasceu para isso. A gente tem algo nosso, que Deus deu para nós, a nossa essência, né? Aquilo que a gente carrega é muito precioso e em nenhum momento precisa ser desvalorizado ou equiparado ao valor de um homem. A gente tem um papel essencial na nossa família, a gente tem uma forma de ser heroína diferente, a gente cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos. Querendo ou não, a mulher ela é mais participativa nisso, nessa questão da criação dos filhos, de gerar o filho, de ser intercessora desses filhos, né? Eu acredito que isso é um ato heróico, isso é um ato primordial para hoje, é preparar a próxima geração. E Deus nos deu esse chamado específico, né? Temos o chamado de pregar o evangelho, de falar das boas novas, o chamado geral, mas a mulher ela tem um chamado específico de cuidar do seu lar, de cuidar da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos. Isso é o que queima no nosso coração. Você pode lutar contra isso, você pode correr contra isso, mas desde quando você é gerada, desde quando você é pequenininha, isso é o que queima no seu coração. E quando você não está nessa realidade, primeiramente você tem que ter uma conexão com Deus. Se você não tem a conexão com Deus, você já está longe de tudo. Mas quando você tem a conexão com Deus e está perdida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que eu quero. Quando você está no lugar certo, cuidando da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, e você olha aquilo, uma imensa sensação de gratidão se apodera de você. Eu já tive vários momentos assim, momentos que geraram cura em mim. Algo que acompanha a mulher também no decorrer desses anos são as feridas na alma, né? Eu sei que homens também têm isso, homens também passam por isso, mas a mulher ela é acarretada disso. Vocês podem perceber, todo congresso feminino me deixa curar, fala sobre cura. Por quê? Porque nós que atendemos pessoas percebemos que é uma coisa que realmente paralisa, que tem paralisado as mulheres. Eu acredito que por causa dessa cobrança extrema que o mundo traz, dela ter que ter um papel que não é dela, uma pressão que ela não precisa carregar porque não é função dela, feridas causadas por abuso, né? Causadas por rejeição, né? Porque se compara muito, porque tem um padrão de corpo, né? Várias coisas acompanham a mulher e tentam paralisar a mulher. E eu lembro que assim que eu recebi a Aliança Jovem para me cuidar, e eu estava com muito medo, uma pessoa teve uma visão, né? Uma visão que a pastora Jesus, ela subiu uma corda, uma escada, uma corda, uma coisa assim, e várias mulheres iam atrás dela, rompendo algo nos céus. E eu acredito que isso foi muito importante para mim entender o papel revolucionário que eu ia ter na minha igreja local, na minha cidade, com as moças, né? Com as mulheres casadas, enfim. Eu entendi que eu tinha que deixar esse medo de lado, as minhas vontades, as minhas frustrações e começar
a entender o que Deus queria para mim nesse tempo, como mulher, como pastora, né? O que é que eu ia fazer aqui? O que é que eu ia deixar de legado? O que é que eu ia... no que é que vocês iam olhar para mim e ter uma inspiração, né? De uma mulher de Deus. Isso é algo que eu carrego comigo, essa importância. Não de uma reputação, não de que eu tenho que ser perfeita. Pelo contrário, eu sempre me exponho quando eu estou aqui, né? Eu sempre gosto de mostrar a minha vulnerabilidade, para vocês entenderem que todas nós erramos, somos errantes. Nós não somos perfeitas. Mas existe algo que você pode carregar com você, que é o desejo de todos os dias ser transformado e se arrepender disso, né? De não querer carregar isso, de querer ser parecida com Jesus, de querer fazer a diferença onde você estiver. Isso é um marco que eu tento carregar comigo. E eu queria que as meninas entregassem os panfletinhos que eu trouxe, uns papeizinhos, eu vou fazer um desafio para vocês. A gente já está no final do ano, né? E sempre eu gosto de deixar para as minhas discípulas, as diretas, né? Algo para elas colocarem como desafio para o próximo ano. E eu acho que eu não trouxe caneta para todas, mas vocês vão compartilhando aí. Os papeizinhos tem para todo mundo. A Amanda, se alguém puder ajudar a Amanda a distribuir. E vocês vão anotar, vocês vão se desafiar. Ano que vem, o que é que eu vou fazer para revolucionar para Jesus? O que é que eu vou fazer? Pergunte para Deus o que é que Ele vai fazer você fazer. Né? Falei certo? Fazer você fazer? Ore, pergunte para Deus qual é a loucura que você vai fazer para Jesus ano que vem. Esses dias eu fui submetida a várias coisas. Assim, eu lembrei do início da nova aliança, que tinha que andar com lanterna, descalço. E eu falei, Jesus, isso de novo, que isso em mim é algo que eu fico aterrorizada quando Deus pede. Mas eu tenho que fazer. Então, se desafie. É um único desafio para o ano que vem. Anote aí, guarde dentro da sua Bíblia, ore, para você lembrar que Deus pediu esse desafio para você hoje. Amém? Vou dar um tempinho para as meninas entregarem. Vocês não precisam escrever hoje, mas vocês vão ver esse papel bonitinho, viu? E vão anotar o desafio. E eu quero gerar uma semente no coração de vocês. Eu acredito que não é nem eu que quero gerar isso. Jesus tem tentado gerar isso, né? É uma semente de que vocês não foram feitas para ficarem só sentadas nessa cadeira. Vocês não foram feitas, embora seja uma dádiva, seja uma grande missão, só para ser mãe ou ser só esposa. Claro que isso é parte fundamental da nossa vida, mas existe algo a mais. Existe um chamado, existe um ministério individual, existe uma jornada com Jesus que você vai precisar viver. E eu quero que essa semente seja gerada no coração de vocês, essa semente individual sua e de Deus, né? O que Ele tem para a sua vida, o que você vai fazer para deixar de legado nesse mundo, né? Eu me cobrava muito, quando eu comecei o ministério, eu me cobrava muito a atenção para os meus filhos. O maior medo que eu tinha era de não ter tempo para os meus filhos, né? De gastar muito tempo aqui e de ter pouco tempo para os meus filhos. E é algo que Deus não deixa faltar, né? Ele supre, Ele mostra onde precisa, onde eu preciso estar, o momento que eu preciso estar. Ele abre os meus olhos, abre o meu coração no momento certo. E eu entendo que é uma forma que Ele tem de compensar essa devoção, né? Essa forma de queimar para Ele, né? Então, não tenha esse medo dentro de você. Se você tem um chamado, se você já sabe disso, não tenha esse medo, porque o nosso Deus é um Deus que supre tudo. E que todas as vezes que eu estou aqui no altar, eu sei que algo está sendo gerado no coração dos meus filhos, principalmente no coração da minha filha. Algo está sendo gerado nas próximas gerações da minha família e nas próximas gerações que virão, né? Então, um pouco que eu às vezes sacrifico na minha casa, eu sei que é para algo maior para esse mundo. É para fazer algo diferente nesse mundo, é para despertar essa geração para algo que precisa mesmo acontecer.
E esse momento aqui foi muito importante para mim. Sempre é importante fazer um momento com garotas. Eu amo isso aqui. Eu quero agradecer as meninas que tomaram a frente. Eu não precisei me preocupar com muita coisa, eu só pintei ali o nome Jesus, graças a Deus. E eu gosto. Mas eu não tive trabalho, né? As meninas, elas bolaram tudo, elas só falaram, só vai finalizar, pastora, não precisa se preocupar com nada. E eu amei. E isso que aconteceu foi algo que eu orei muito tempo, né? Para que eu fosse plataforma mesmo, para as próximas gerações, para as minhas discípulas, que tenham mais vezes, né? Vocês têm liberdade para isso, todas vocês têm liberdade para isso, para ter uma ideia, compartilhar essa ideia e fazer acontecer. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar para o reino, juntas, amém? Agora vamos orar, feche seus olhos.